A Cláudia é docente da Fundação Logosófica. Na sua vida privada, ela atua como professora de engenharia da UFRJ e também é diretora da nossa sede da Logosofia, lá na Ilha do Governador. Ela dirige a sede da ilha e, para ela, então, com muita alegria, muita satisfação, nós passamos a palavra agora. Esse momento que vamos passar juntos, eu sei que serão agradáveis e produtivos e vamos tratar de questões, fiquem bem atentos, questões essenciais, fundamentais para a nossa vida quando nós descermos esta escada hoje. Quando nós sairmos daqui, certamente poderemos sair refletindo sobre questões fundamentais para a nossa forma de viver. Obrigado uma vez mais pela presença e, por favor, Cláudia. Boa noite a todos. Hoje fiquei encarregada de levar esse tema, nada fácil. Nada fácil. O que é o microfone? Rolou e ganhou energia própria. Que é a logosofia, o jovem e o futuro do mundo, né? E eu selecionei algumas vivências e algumas imagens e alguns conceitos, porque o conhecimento logosófico é muito vasto. Ele não veio ensinar ou dar a conhecer o conhecimento que as universidades e o conhecimento que todo mundo tem acesso através dos livros, através das suas escolas, né? A logosofia veio apresentar um conhecimento novo que trata da própria vida do ser humano e dessa relação do ser humano com o universo, com o Criador, de maneira que ele possa estar em equilíbrio, né, nessa vida e em todas as vidas, né, que ele puder viver, né? Então, seria impossível, em 1 hora ou em poucos minutos, a gente conseguir abarcar todos os elementos que a logosofia tem a apresentar. Então, vou fazer uma apresentação muito do meu ponto de vista, como eu percebo, como eu compreendo, né, eu tenho vivido, e com certeza no final da palestra terá um cafezinho lá embaixo, terá outras oportunidades de vocês se aprofundarem, né, em outros elementos e outros conceitos, né. O Jarbas já deu as boas-vindas e eu gostaria de começar com uma vivência. Eu tenho uma irmã que também é estudante de logosofia e, há uns anos atrás, ela retornou ao Rio de Janeiro, ela morava em outro município, e foi num 4 de abril, que é um dia festivo aqui na Fundação Logosófica, que é o aniversário da filial, nós tínhamos uma cerimônia aqui, uma palestra, uma atividade, e então nós resolvemos, ela perguntou se eu podia levá-la, vir comigo, né, aqui a Fundação de Botafogo. Só que ela resolveu, no meio do caminho, visitar a sogra dela, que mora no Engenho de Dentro, e eu moro na Ilha do Governador, né? Então, tudo bem, eu passo lá, há muitos anos eu não ia na casa da sogra dela, né? E, naturalmente, no meio do caminho, me perdi um pouco, cheguei um pouquinho atrasado. Quando lá cheguei, ela entrou dentro do carro, seguimos ali pelo Meia, né, viemos pelo Maracanã, e quando eu chego no Maracanã, tem um jogo, né, no Maracanã, aquele congestionamento que você não sabe para onde você vai, e na mesma hora, né, no meio daquele congestionamento, a minha irmã faz a seguinte observação: pois é, né, Cláudia, como nós mudamos, né? Há um tempo atrás eu estaria aqui já recriminando você, porque afinal de contas, você chegou atrasada, né, e resolveu vir por este caminho, não sabia que tinha jogo, e nós vamos chegar atrasados em Botafogo, né? E eu, naturalmente, pois é, como melhoramos, porque eu com certeza estaria agora acusando você de ter me desviado do meu caminho, que eu poderia ter vindo da Ilha do Governador direto para Botafogo pela linha vermelha e tive que passar no Engenho de Dentro, né? Isso com toda tranquilidade. Como nossa mente estava serena, eu consegui encontrar uma saída e chegamos a tempo aqui na filial de Botafogo, né? Então, são essas pequenas vivências que em outros tempos perderíamos muito tempo, talvez nos feríssemos, né? Iríamos nos ferir durante muito tempo e deixaríamos até de nos falar, dependendo das deficiências e do temperamento de cada um, né? Mas essa pequena prática foi possível, né?
e conseguimos apreciar aquela noite da melhor maneira possível, né? Um conceito importante em logosofia, que para mim fica difícil entender todos os outros conceitos e que a logosofia apresenta, e que nenhum outro autor, nenhum outro grande cientista ou pensador conseguiu apresentar dessa forma tão simples e, ao mesmo tempo, profunda, é o conceito de pensamento, né? Pensamentos são entidades vivas, autônomas, que atuam dependente ou independentemente da nossa vontade, né? Quando a gente pensa que está vivo, a gente vai pensar, então vai sair voando por aí, né, o pensamento, né? Mas como ele é vivo, como tudo que é vivo, ele se alimenta, né? Ele nasce, ele se alimenta, ele cresce, ele pode morrer e ele pode viver muito se a gente souber dar o melhor daqueles pensamentos que valem a pena viver, né? E eu gosto de exemplificar isso, né, o que significa esse conceito de pensamentos na nossa vida, com uma vivência também com os meus sobrinhos, né, que uma vez fazendo um café da manhã, fomos fazer suco de laranja e cortamos 6 laranjas para botar no espremedor, aí servimos nos copinhos, quando eles foram beber, está amargo. Aí voltamos às laranjas, né, a causa, né, do suco, né, e percebemos que das 6 laranjas apenas uma estava podre, né? E naquela hora eu percebi, né, que é parecido com a vida da gente, né? A gente tem uma série de aspirações, pensamentos, né, de bem, de propósitos importantes na vida nossa, dos nossos familiares, nossos amigos, da nossa vida profissional, mas tem um pensamento que faz a vida ficar amarga e não permite que esse sabor, né, seja apreciado no melhor, né, que ele pode dar, né? Então, esse conceito de pensamento, ele está intimamente relacionado à nossa vida, porque a vida é um espelho onde se reflete o que o ser pensa ou faz, ou o que os pensamentos próprios ou alheios o levam a fazer. Então, a gente se encontra com um conceito de pensamento que eu tenho os meus próprios pensamentos, que podem ser bons ou ruins, como também o dos alheios, das outras pessoas, podem ser também bons ou ruins, né? Então, é a necessidade de conhecer esses pensamentos, né? Eu gosto também de demonstrar a importância disso para o governo da vida, fazendo uma analogia com uma vivência também, né? Quando eu aprendi a dirigir, eu sou a irmã mais velha de 3 irmãs, né? E ninguém podia tirar carteira de motorista da minha família se não passasse pela autoescola do meu pai, né? E a autoescola dele significava o seguinte, né? Ele levava a gente para uma praça deserta, com pouco movimento, e nós tínhamos que ficar dando voltas com o carro em volta da praça, né? N vezes, estaciona aqui, para ali. E eu, com 17 anos, obviamente, achava isso extremamente monótono, né? Porque eu queria, papai, eu quero andar na rua, né? Eu queria que as pessoas me vissem, né? Afinal de contas, né, o adolescente quer andar de carro para ser visto, né? Então, ele sempre falava para mim, e esse foi um exemplo que eu levo para outras coisas na vida, né? Ele falou assim, no dia que você tiver domínio sobre o carro, você vai poder ir para onde você quiser, né? Mas se você não tiver domínio, vai chegar na Avenida Brasil, vai chegar numa estrada e não vai saber dirigir, né? Só vai saber dirigir em certos momentos, né? Então, esse domínio, né, interno desse mecanismo, né, fabuloso que é a mente humana, que é a psicologia humana, que a gente recebe, né? Essa tecnologia fantástica, como diversas tecnologias que nós compramos hoje em dia, palmes, né, smartphones, notebooks, e que, na maioria das vezes, a gente não lê o manual e, quando lê, só usa pelo menos 10% da potencialidade daquele equipamento, né? E a logosofia nos ensina a conhecer cada peça, né, desse mecanismo psicológico para que você possa ter o domínio sobre esse equipamento psicológico para que você possa dirigir melhor a sua vida, né? Então, isso aqui é um pensamento do autor, né, que é curioso observar que, numa série de experiências que o ser vive, ao se dar conta de que foi, durante muito tempo, pode-se dizer, joguete dos pensamentos. Ou, melhor ainda, dos pensamentos que governavam a sua vida e exerciam, como dissemos, uma influência decisiva sobre o seu caráter. Porque, na realidade, o poder dos pensamentos é tão forte que ele consegue fazer com que eu tenha uma direção completamente diferente do que os meus sentimentos desejam, né?
e eu preciso, então, saber fazer essa seleção, né, desses pensamentos. Eu gosto de fazer uma analogia para a gente entender como é que esse mundo interno que a logosofia apresenta, né, é como se a gente criasse uma pátria espiritual, internamente, né, uma pátria própria, sua, né? E como toda pátria precisa ser evoluída, né, como todos os países a gente gostaria que fossem evoluídos, eles precisam ter 3 linhas de defesa, né? A primeira, que é a mais conhecida, quando você migra para um país, quando você vai visitar um país, você tem a Polícia Federal que vai perguntar para você qual é o seu passaporte, né? Você não entra em outra nação sem ter um passaporte, né? Ele quer saber se você vai trazer valores para esse país, né? Ou se você pode ser um terrorista, né? Então, você não pode entrar se for um terrorista. Então, tem todo um mecanismo de identificação nas fronteiras para que você possa proteger essa pátria, né, dessas ameaças externas, né? Então, essa é uma primeira defesa. Eu tenho que perceber os pensamentos que estão ingressando na minha mente, qual é a índole deles, qual é a procedência. O que ele vem trazer de bom ou de ruim, né, para dentro dessa pátria espiritual, essa pátria interna, né? E saber e selecionar os melhores, né, e manter os piores fora, né? Outra defesa importante, que a gente vê em todos os grandes países, é que ele tem um cadastramento do povo interno, né? Tem um bom senso. Então, a gente sabe exatamente onde estão as pessoas, qual é o grau de instrução, aonde elas se localizam, se tem oferta de escolas. Para quê? Para que você possa tomar iniciativas internas de aperfeiçoamento, né? Mas também tem um povo interno que, de vez em quando, deveria ser expatriado, né? Porque cria uma série de ameaças internas, né? Taca bomba lá dentro, né? Não tem de vez em quando? Então, tem esses pensamentos também que ocorrem dentro do interno do nosso ser, né? E a terceira linha de defesa, essa, então, os países costumam estar... Está difícil de encontrar um que esteja bem nessa terceira linha de defesa, que é uma boa diplomacia, né? Então, um país evoluído, ele costuma defender os vizinhos dos seus próprios prejuízos, né? Não atacando os outros, né? Isso está difícil no mundo de hoje, né? A gente vê os países que não estão bem internamente, mas estão se preocupando em atacar, né, os outros. Então, eu também tenho que defender o meu semelhante das minhas dificuldades, dos meus prejuízos, para que eu possa, né, ter uma vida melhor, né? Então, essas 3 linhas de defesa têm a necessidade de ter conhecimento. Porque como é que eu vou identificar esses pensamentos que vão entrar, que vão sair, se eu não tiver a identidade deles? Eu preciso reconhecer o perfil desses pensamentos. E isso só é possível se eu tiver conhecimento. Sem conhecimento, eu não consigo fazer essa identificação, né? Então, no fundo, nós todos somos e não somos coisas, né? Nós somos o que sabemos e não somos aquilo que não sabemos, né? Esse é um conceito interessante, porque os meus alunos na universidade, né, a gente vê alguns jovens, adolescentes, têm essa expressão, né? Ah, fulano é sangue bom, né? Não tem essa expressão hoje em dia? Fulano é sangue bom, fulano é sangue ruim, né? Como se a gente pudesse classificar os seres humanos como uma categoria somente positiva e somente negativa, né? Seria bom isso, né? Que a gente aí só se juntava os bons e esquecia os outros, né? E era isso que as pessoas queriam, mas não é possível. Todos nós somos parte, né, bens, valores, virtudes, e parte, deficiências, prejuízos, ignorância, inconsciência. Então, eu preciso ter uma forma de realizar um processo de evolução consciente que eu consiga eliminar esses prejuízos, o que eu não sou, passar a ser mais, né, o que eu sou, né? E o que fica em pugna o tempo todo são 2 forças, né? Nós somos, basicamente, um ser físico e também um ser espiritual. Esse espiritual fortemente apoiado no sistema mental e no sistema sensível, né? Então, essas 2 forças disputam o domínio do nosso ser, né? De um lado, o físico, esses pensamentos que imperam no mundo mental, que estão em todos os lugares. Isso não é nada fenomênico, isso até a própria ciência hoje em dia já começa a vislumbrar esse efeito em laboratório, usando física quântica. O pensamento é muito mais palpável, né, do que a gente poderia imaginar, né? Não é nada fenomênico, mas uma experiência simples. Quantas vezes a gente entra num ambiente
e que a gente percebe que as nossas energias ficam totalmente descarregadas. Nesses ambientes a gente não consegue nem pensar, a gente tem um comportamento completamente diferente daquele comportamento natural que a gente tem na nossa casa, no nosso convívio, né? Com certeza tem pensamentos naquele ambiente que se infiltram na sua mente e você passa a ter a vibração da mesma forma que aqueles pensamentos têm, né? Então, essa atmosfera mental que está nos ambientes, a gente tem que modificar e aperfeiçoar dentro de nós também, né? E esse mecanismo, ele não é tão perceptível, né? Porque a gente, na verdade, tem vícios, né? Uma experiência, uma imagem que eu chamo, né, do perfume é o seguinte: eu parei de fumar uns anos atrás, e 6 semanas depois de ter parado de fumar, eu estou tomando banho e começo a sentir um perfume assim maravilhoso, como muito tempo que acho que eu nunca tinha sentido aquele perfume, né? Quando eu presto atenção, era o perfume do meu sabonete, que eu usei a minha vida inteira, o mesmo sabonete. Eu fumei 25 anos da minha vida e eu tinha uma toxina, né, que me impedia de ter o olfato de um perfume que estava na minha frente, na minha presença, todos os dias. Na mesma hora, veio um movimento mental, né, de perceber quantas toxinas nós temos que envenenam a nossa sensibilidade, que não permitem a gente perceber, né, o que está acontecendo, né, esse radar psicológico que é a sensibilidade, perceber o que está aqui, agora, nesse momento, né? Então, esse conhecimento, essa organização do sistema mental, que vai permitir essa organização do sistema sensível, é fundamental, né? Senão a gente vai perdendo o aroma da vida, né? E eu gosto muito desse trechinho que está no Senhor de Sandra, que é um livro, que é um romance do autor, que ele diz que o sentimento não conta quando governa o instinto. Isso é a explicação de quantas vezes a gente magoa ou fere as pessoas que a gente mais gosta. Aliás, é mais fácil, né, a gente ferir e magoar as pessoas que a gente mais gosta do que as pessoas que a gente não gosta, né? Porque as pessoas que a gente mais gosta têm mais intimidade, então é mais fácil atingir, né? E isso é fundamental, porque se eu não tiver o domínio sobre essa mente, eu não permito nem que a minha sensibilidade se manifeste. E é ela que faz justamente os vínculos humanos, né? E a gente, às vezes, ouve dizer por aí, mas nós vamos ter pensamento positivo, vamos acreditar, né, que algo vai dar certo. Eu gosto muito da imagem dos potes de tinta, que se eu tiver 2 potes de tinta, um na cor preta e outro na cor branca, e se eu pingar algumas gotas pretas, né, da tinta preta no pote branco, ele rapidamente vai ficando meio cinza, né? Esse branco vai ficando meio cinza. Então, a vida da gente é assim, às vezes está tudo bem, aí vem aquele pensamento, né, aí já ficou cinza, né? O sol se pôs, já vem aquela nuvem negra e você já percebe que algo não está bem, né? Agora, ao contrário, se eu botar gotas de tinta branca num pote de tinta completamente negra, não faz muita diferença, né? Então, eu posso ter os melhores pensamentos do mundo, os melhores propósitos, mas se eu não tiver uma seleção, né, dessa mente, desses pensamentos que estão, né, dentro dessa... nada vai acontecer. Isso explica quantas pessoas dizem, por que não dá certo nada comigo? Não dá certo não é os pensamentos positivos. O que não está dando certo é a retirada dos negativos, que precisariam ser, muitas vezes, né, selecionados, né? Então, essa seleção dos pensamentos é muito importante. Então, o método logosófico, eu vou partir um pouco dessa ciência, né? Como todo método, toda ciência precisa ter um método científico. E o método científico, o método logosófico, ele tem como objetivo o homem e o universo. Então, está ali no centro da lupa, né? Ele usa o estudo e a experimentação. Então, a gente experimenta o que estuda e estuda o que experimenta. E utiliza não só a observação, como normalmente os cientistas no laboratório utilizam, mas todas as faculdades da inteligência, a faculdade de refletir, de razoar, né? De intuir, de observar, de predizer, enfim, uma série de faculdades mentais. E também as sensíveis, né? Eu preciso ter sensibilidade também para perceber a diferença dentro de uma experiência, né? Então, como isso é uma experiência, eu costumo dizer que o autor da logosofia ele é o maior educador à distância que o mundo já conheceu, né?
porque o problema da educação à distância é a distância. Né? Incrível que pareça, né? O problema da educação à distância é a distância. Porque a gente não consegue... É difícil ensinar alguém sem um pouco de dedicação, né? Um pouco de atenção. Esse ensino frio, achar que alguém vai sentar na frente de um computador, ou mesmo na sala de aula, quando a aula é fria, né? Quando alguns professores, alunos da universidade reclamam disso, que se alguns professores poderiam entrar na sala de aula, se não tivesse nenhum aluno, eles sairiam achando que a turma estava cheia, que eles nem olham, às vezes, para os alunos. Né? Então, isso acontece, né? Quer dizer, a dificuldade, né, de encarar o aluno. Né? Mas, no caso da logosofia, mesmo não estando aqui o autor que vem nos ensinar essa pedagogia, ele está distante fisicamente, estava distante também quando estava vivo fisicamente, ele não tinha contato, por exemplo, com os estudantes do Brasil, mas todos sentem e percebem esse ensinamento, né, como se presente ele estivesse, porque ele consegue, né, colocar dentro desse pensamento afeto também. Então, não é só esse conhecimento, mas tem um afeto, tem um sentir que tem que participar desse aprendizado. Né? Então, sobre a organização do sistema mental, eu vou fazer uma experiência ali, não é mágica não, mas é uma experiência. Alô? Tá bem. Eu precisar usar a mão. Vamos imaginar que esses potes aqui sejam a nossa mente, né? Esse conteúdo aqui seja a nossa mente. E esses grãos de arroz aqui são grãos de arroz. É uma infinidade de projetos e assuntos que nós temos no nosso dia a dia que a gente tem que se ocupar, obviamente. Né? Ninguém vai poder deixar de se ocupar dos seus projetos. Mas tem aqueles grandes aspirações, aqueles grandes projetos. No dia que eu tiver tempo, eu vou me dedicar mais àquele amigo, eu vou me dedicar mais àquele filho, eu vou me dedicar mais àquele parente, né? Ou aquele cônjuge, ou namorado, o que for. Né? Mas nunca tem tempo. Né? Hoje é o problema do mundo, né? A gente não tem tempo. Então, imagina que esses grandes aspirações sejam essas bolinhas aqui. Você vê que nem cabe dentro da... Né? Não consigo nem botar essas duas aqui, não dá nem para pensar, nem entrar na agenda. Né? As outras mal conseguem ocupar esse espaço aqui. Né? Então, vamos propor uma ordem diferente. Se nós ganhássemos uma outra mente 0 quilômetro, né? Novinha, e eu começasse a dar prioridade a esses grandes pensamentos, essas grandes aspirações, aos sentimentos, tudo que é um valor grande. Mas eu tenho que dar conta também, você vê que a gente precisa até de um coador, né? Para filtrar, tem que filtrar. E não adianta torcer que vai dar errado, porque eu já testei. Está vendo como a gente fraga o pensamento? Não vai dar certo. Já tem aquela... Então, esse é um princípio de organização mental. Né? Se eu der prioridade aos pensamentos, né, e aos projetos mais importantes, de maior hierarquia, eu naturalmente vou conseguindo encontrar os vazios, né, os espaços que podem ser ocupados. Tem que dar uma sacudida, a vida também é assim, né? A gente, de vez em quando, tem que sacudir para acomodar tudo. Não é fácil, né? Tem que ter... Essa vez o pote é maior, ele leva mais tempo. Mas, enfim. Dá até para botar tampa. Né? Então, a gente aprende, né, a reorganizar esses valores. Né? Então, estudar logosofia não foi nenhum incômodo no sentido, né, de ocupar um tempo mental, porque nós estamos analisando isso com a mesma mente que
sempre tivemos, né? Mas se a gente modifica essa mente, modifica o meu tempo também. Isso é uma forma de como a gente modifica o nosso tempo, né? A obra logosófica tem essa missão, né? De trazer para a humanidade essa nova pedagogia, né? Essa forma de você encarar essa vida de uma forma diferente, né? Então, aqui eu falei muitas coisas mentais, né? Mas vamos começar a seguir o lado mais sensível, né? Porque para chegar no jovem a gente tem que pensar dessa forma mais sensível, né? Essa lei de câmbios aqui, que eu vou dizer para vocês, quando eu li a primeira vez, né? Eu era braba, meu filho, eu era uma jovem brava e estudando filosofia, eu demorei para entender certas coisas, né? Quem quer chegar a ser o que não é, deverá principiar por ser o que é, por ser o que não é, por não ser o que é. Você vê que até hoje estou com dificuldade. E sabe qual era a dificuldade? Porque eu falei assim, por que eu vou querer ser o que eu não sou? O que eu sou é ótimo. Você vê as deficiências que a gente tem, né? Então, até entender que eu tinha que deixar de ser um monte de coisas erradas e ruins, né? Que não eram valores, que eram negativos, né? Eu levei muito tempo, né? Então, isso é um princípio de câmbio. Então, se eu não tiver consciência que eu preciso mudar nada, eu não vou mudar nada, né? Mas eu preciso principiar por deixar de ser o que eu sou, né? Então, se eu sou impaciente, eu tenho que deixar de ser impaciente. Se hoje eu tenho 4 momentos que eu fui muito impaciente, amanhã eu vou tentar ser 3. No dia seguinte, 2 vezes. No outro dia, 1 vez, até conseguir, pelo menos naqueles aspectos, não ser mais impaciente. Não é possível, né, nós sermos pacientes de uma hora para outra. Esse é um exemplo de um valor, né? Ser tolerante, ser paciente, não ser impulsiva, né? Não ser suscetível. Eu não vou nem me preocupar se alguém me falar alguma coisa que eu não gostei. Eu não vou nem dar bola, mas fico o dia inteiro maquinando aquele pensamento ali, né? Eu não estou nem dando bola. Então, a gente tenta, né? Mas não consegue. Mas se eu não identifico o pensamento, eu não consigo me livrar dele, né? E ele fica participando na nossa vida. E os nossos valores, no fundo, são os pensamentos que a gente tem no dia a dia. A sua vida, os seus valores, é o inventário dos pensamentos que você teve durante o dia. Então, se ao final do dia você listar uma série de pensamentos que você não queria pensar, você já viu para onde foram os seus valores, né? Eles estão exatamente naquilo que você não queria, né? Então, eu, há uns anos atrás, acordando numa quarta-feira, que tem um programa de rádio que toca o despertador e fala de um programa de meio ambiente, se referia aos projetos de despoluição do rio Tietê, em São Paulo. E na reportagem estava se dizendo que se todos os investimentos que foram feitos e que estão sendo feitos na Grande São Paulo, quando o rio Tietê passa na Grande São Paulo, não vão fazer muito efeito na própria cidade de São Paulo, no próprio trecho do rio Tietê, que banha São Paulo, não vai fazer muita diferença. Vai continuar poluído do jeito que está durante muitas décadas. Mas que esses esforços que estão sendo feitos hoje, já se percebe uma modificação ajusante em algumas cidades que são banhadas pelo rio Tietê depois de São Paulo. Então, essa despoluição que é feita hoje, já se percebe um alívio em algumas cidades muito ajusantes de São Paulo, já se tem até peixes, como se tinha em 1965. Então, essa imagem me comoveu profundamente, depois eu fui entender que ela, na verdade, se refere à lei de herança, né? A lei de herança, ela relaciona o destino, todo mundo quer saber qual é o nosso destino, né? O jovem fica, o que será a minha vida, né? Ou nós adultos também, né? O que poderemos ser, né? Mas, na verdade, o seu destino é a sua herança, que representa tudo que você fez na sua vida. O seu destino não está em algum lugar desconhecido, ele está num lugar bem conhecido, é tudo que você fez até agora, né? E isso, às vezes, não é tão palpável, porque a gente acha que tem coisas imponderáveis que vão acontecer sem nenhuma relação com as coisas que eu penso, que eu faço. Mas, como eu sou inconsciente, eu acho que não há relação. Mas, quando a consciência percebe essa realidade, eu consigo fazer uma relação de causa e efeito com esses elementos, né? Então, eu fiquei me perguntando, né, o que nós lembramos dos nossos educadores, pais,
parentes, professores. O que você lembra daqueles professores que marcaram você na sua vida? O que eles disseram que marcou você? Foi a aula? Foi a fórmula de matemática? Foi a maneira de escrever o português? Foi o fenômeno físico-químico que ele apresentou? Ou foi alguma vivência, algo pessoal, vivido, que ele apresentou em sala de aula, que ele fez você compartilhar dessa experiência? Fiquei refletindo que é muito mais isso, né? E eu tenho quando comecei a estudar logosofia, e que a gente fala das experimentações, eu sempre fui uma pessoa que não dava muita importância para a experiência. Eu achava, a experiência é bobagem, o importante é ser inteligente, é saber as coisas, né? Se a gente souber fazer as coisas, a gente não precisa ter experiência, né? E uma vez na universidade, um aluno vinha na minha direção, caminhando pelo calçamento da universidade, e naquele minuto que ele levou ali, uns 5 minutos no máximo, do portão até alcançar a posição que eu estava, eu vi toda a minha trajetória, desde que eu era uma aluna de engenharia, até aquele momento que agora eu era professora, né, daquela faculdade, né? E percebi que havia muita diferença entre eu e aquele aluno, que era a experiência. A única diferença que existia entre nós dois é a experiência. Ele pode ser mais inteligente, ele pode ter mais valores, ele pode ser mais esforçado, ele pode saber mais, mas a experiência ele ainda não pôde ter, porque ele não viveu, né? E esse é o fator fundamental que os adultos, né, que os professores e os pais não dão importância, porque isso é o que faz a diferença. É isso que o jovem quer saber, ele quer saber como é que é a experiência. E aí eu vejo que hoje em dia as pessoas pouco contam histórias, né? Não contam a história da sua família. Se perguntar hoje para um jovem, qual é a história da sua avó, do seu avô, de onde eles vieram, o que eles fizeram, é capaz de muitos jovens não saberem. A gente está hoje num mundo onde a escola ela tem que prover tudo, né? Os pais já chegam na escola e dizem assim, o meu filho está mal educado, eu vou tirar ele da escola, porque você não está educando o meu filho, né? A gente vive isso hoje, né? Então, a gente tem uma mudança completamente de valores, né, que não permitem que a gente observe isso. No outro dia, um aluno de uma disciplina veio me procurar lá no laboratório, eu não tinha nem muito tempo para ele ali, porque eu estava fechando um projeto. Ele, não, eu quero falar com a senhora. Tudo bem, então senta aí e vai falando que eu vou te ouvir. E eu estava fechando alguma coisa, ele começou a contar, porque a aula estava atrapalhando o estágio dele, porque ele queria fazer estágio não sei aonde, e a aula estava sendo um problema para ele fazer o estágio. Aí eu comecei a explicá-lo que o estágio não podia ser mais importante do que assistir a aula, porque, afinal de contas, enfim, né, isso na formação dele. E, no final, eu fiquei surpresa, porque ele quase me deu um beijo, né, de alegria, porque eu dei atenção a ele, percebi a dificuldade, né, a carência que tem o jovem, né? As pessoas têm tudo, os pais se esforçam, trabalham, querem dar a melhor escola, o melhor ensino, mas o que eles querem mais é a atenção. E o que de melhor a gente pode dar para eles é justamente essa experiência, né? Eu tive um professor, professor Lourenço, que na sala de aula ele dava aula de hidráulica, e ele parava a aula de vez em quando e dizia assim, 1 minutinho de amadurecimento profissional. Ele não era nem um professor que depois da aula tinha conversa com os alunos, ele aproveitava a aula, além de dar a matéria, ele parava a aula e dizia assim, minutinhos de amadurecimento profissional. Então, ele sempre escolhia um tema, e um que sempre me marcou era uma lei da hidráulica que o jusante controla o montante, né? Você, para poder saber como é que você vai fazer o fluxo, né, desse rio, né? Você precisa saber aonde você quer chegar, porque se ele estiver afogado lá embaixo, não flui a água, né? Então, ele dizia que utilize esse princípio para a vida. Isso é um conceito, né, de vida, parecido com o do Rio Tietê, né? Então, eu percebia que eu usava esse conhecimento, me vi diversas vezes como profissional, utilizando, projetando, fazendo uma visada à frente, para saber o que eu vou fazer hoje, para saber para onde eu vou chegar, né? Então, aquele minuto que ele falava aquilo ali, ele me deu muito mais elementos, de hidráulica mesmo, hoje eu já não sei nada, nem pratico isso, né? Não trabalho com isso, não sou especializada nisso, mas aquela aula dele ficou marcada. Anos depois, quando eu ingressei para a mesma universidade, eu encontrei no corredor, né? E ele sempre, claro, né?
aquela fisionomia limpa, né? E numa reunião com outro professor, que estávamos trocando algumas experiências antigas, eu mais jovem, esse outro professor mais antigo, esse professor Lourenço, né, foi solicitado, olha só, o outro professor, me imagina se a Cláudia fez isso e tal. E o professor Lourenço falou assim, olha, a Cláudia sempre foi uma aluna muito séria e muito madura, e ela realmente fazia isso. E ele colocou o outro professor que estava querendo, né, fazer uma diferença, né, dentro de um conceito, de um critério, né. E ali eu percebia, né, ele não tinha essa variação, ele era justo, né. E eu estava lendo um artigo, né, que é Para Ser Alguém, do autor da Logosofia, que é muito interessante, e vi que esse trechinho descreve muito esse meu professor, né, que era um pouco o que a gente deveria ser, né, esse espírito aberto, sincero, que se brinda generoso porque sabe que lhe necessitam, mas que também é justo, reto, severo, na medida de seus deveres e responsabilidades, reprime o abuso, freia a insensatez e dá a cada um o que merece. Difícil, né? Mas é um pouco isso que a gente tem que tentar, muitas vezes, ser, né? E é que o jovem não quer que a gente abra mão, ele quer que você exerça, né, essa virtude, né? Eu, então, tenho percebido, né, que muitas pessoas vão perguntar assim, e o futuro do mundo? O futuro do mundo é justamente isso, é esse mundo mental que está dentro de nós, que se a gente não se alterar esse mundo interno, eu não posso alterar esse mundo externo. Tá? Então, é como se a gente pudesse fazer algum tipo de ação política, ou modificar algum projeto, sem modificar as pessoas que vão fazer isso. A gente já está começando a chegar à conclusão de que não é possível, né? Na experiência de vida que a gente está vivendo, né? Então, o poder dos estímulos é muito importante, né? A gente não vê as pessoas estimulando esse lado positivo, né? Se nós somos algumas coisas boas e não somos outras, por que a gente não estimula o lado bom também que a pessoa tem? A gente geralmente é medido pelo que a gente não é, em vez de ser medido pelo que a gente é, né? E eu vou destacar aqui 3 sentimentos, né, importantes que a Logosofia apresenta, que é o afeto, que cria esse estímulo do afeto e da simpatia. Né? Simpatia e o próprio afeto é uma lei universal, muitas vezes a gente não sabe disso, e muita gente fala assim, mas por que eu vou ter afeto com uma pessoa que não é bem encarada, né? Não é simpática comigo? Né? Se ninguém começar, se ela é uma lei, é um princípio, então... E todas as vezes que eu pratiquei, eu percebi, né, o resultado disso. Né? Todas as vezes que, mesmo que me tacassem pedras algumas vezes, mas que eu conseguisse, né, colocar esse lado positivo, eu tinha o resultado. A amizade, né, com esse princípio fundamental que alimenta a nossa existência. É difícil, hoje em dia, você conseguir as pessoas identificar essa amizade sincera, né? Porque os valores que estão sendo passado para os jovens, para as pessoas de um modo geral, são valores materiais. Tem amizade, quem sabe, né, algum interesse que possa surgir em relação a isso. Né? Até quando você manifesta um sentir, né, para uma pessoa que você tem, né, quer se vincular a essa outra pessoa, a pessoa até tem uma surpresa, né, muito grande, porque isso não é considerado um valor natural, acho isso estranho, né? Acho que isso tem algum interesse por trás. Né? Eu, algum tempo atrás, quando eu passei no concurso para a universidade, eu me sentia um pouco diferente, estranha, né? Internamente. Né? Estava sentindo que havia alguma coisa que não estava como sempre foi, né? E a gente, quando estuda logosofia, começa a ficar desconfiada que é alguma coisa que não é muito boa, às vezes, né? Porque podia ser a vaidade, porque, né, teve um resultado bom, mas não era isso. Eu percebia que era uma inquietação interna, né, de algo novo que eu estava sentindo. Né? E ao andar pelos corredores, né, eu comecei a recordar toda a trajetória, mas não só minha, não. Trajetória de todas as pessoas da minha família que me antecederam, desde a minha avó, que chegou aqui nesse país analfabeta, né? Era analfabeta, sempre foi analfabeta e não pôde, né, estudar. E os meus pais, que lutaram muito e estudaram, mas muito menos, não tiveram acesso a uma universidade. Né? E naquele momento eu comecei a perceber
na verdade, o sentimento de gratidão, porque nenhum de nós é absolutamente nada se numa série de gerações não fizeram isso anteriormente, né? E aí vem a grande chave entre o jovem e todo mundo e o futuro do mundo, né? Nós podemos mudar o cenário, as pessoas podem ser diferentes, os países podem ser diferentes, mas a experiência é universal. E tudo que as pessoas passam para você, ela é um resultado disso, né? Eu costumo, quando dou aula sobre gestão de riscos, por exemplo, falar sobre credibilidade, que é uma coisa importante. Isso eu recordo da minha avó. Minha avó falava isso sempre, né? Essa minha avó analfabeta, né? Falou assim, você pode perder tudo, menos o seu nome. Se você perder tudo, você começa tudo de novo. Isso é um valor. Não importa, eu posso estudar, pode fazer todos os títulos que você quiser, mas esse valor você não vai encontrar em nenhum diploma, né, que você possa obter dentro da universidade, né? Então, essa relação das gerações, como é que a gente muda o mundo? A gente muda o mundo se relacionando, vivendo e passando essa experiência de vida para todos os jovens. Eles têm que saber qual é essa experiência de vida. E a gente não acha isso importante, porque trocamos, né, essa educação de vida por uma educação formal, né, que te dá um diploma, que te dá alguma coisa, né, diferente, né? Então, esse pensamento sobre gratidão, né, quanto mais gratidão o homem experimente pelo passado, quanto mais gratidão guarde pelas horas felizes vividas nele, assim como pelas de luta ou de dor, que sempre são instrutivas, tanto mais abrirá a sua vida a novas e maiores perspectivas de realização, né? Então, eu não tenho como modificar o mundo se eu não conhecer o presente e se eu não tiver a conexão consciente com esse passado que vai me levar a esse futuro melhor, né? E eu vou terminar com um pensamento que é muito conhecido, né, sobre as gerações futuras, e o Jarbas vai voltar aqui, né, para fazer um encerramento e as colocações. Lograr que essas gerações futuras sejam mais felizes que a nossa será o prêmio mais grandioso a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. Obrigado.